Agora são 7h12 em Manaus. Hoje, segunda-feira, 2 de agosto de 2021. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Tiago. A gente pede para você ficar conectado aqui no Jornal da Cidade durante esta 7 da manhã aqui. Segunda-feira, a gente já começa informando você sobre os principais fatos da cidade. Brasil registra menor número de mortes durante o domingo, com um total de 449 óbitos desde o início da pandemia. Família pede justiça pela morte de ciclista atropelado por ônibus do transporte coletivo aqui em Manaus. Velório em Manaus foi marcado por dor e revolta. Prefeitura de Manaus se reúne com o Sindicato de Mototaxistas para receber as reivindicações da categoria em melhoria de serviço de transporte na cidade. E na coluna O Poder vamos falar sobre as carreatas que tiveram aí na cidade em prol do presidente Jair Bolsonaro e também ao voto impresso nas eleições de 2022. Na coluna O Momento do Esporte, vamos saber tudo o que aconteceu durante as Olimpíadas neste final de semana e também sobre a Copa do Brasil. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o seu noticiário das 7 da manhã, o Jornal da Cidade, que já está no ar. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Vai, rapaz. Para você que acompanha o Jornal da Cidade nesse momento, muito bom dia. A gente já começa aí falando sobre as principais manchetes dos principais jornais do país desta manhã. A gente começa aqui pelo estado de São Paulo, o Estadão, que traz como manchete principal: diagnósticos de miopia entre crianças crescem na pandemia. Médicos apontam exposição excessiva a telas e redução de atividades ao ar livre como agravantes. E também Alisson briga no pódio no atletismo. Atleta disputa a final dos 400 metros com barreiras. Italiano é o mais rápido do mundo. Marcel Jacobs venceu os 100 metros rasos pós-Bolt. Rebeca vence e faz história. Ginasta leva ouro no salto e é a primeira mulher do país a ganhar mais de uma medalha na mesma Olimpíada. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Estadão, por reeleição, Bolsonaro monta pacote de bondades. São alguns dos destaques do jornal Estadão. 7h15 em Manaus. Agora a gente vai falar sobre o jornal Folha de São Paulo. A gente já começa falando sobre alunos voltarem às aulas de forma desigual hoje em São Paulo. E também tem aqui violência doméstica, não tem ideologia. A biofarmacêutica cearense 76, símbolo de combate à violência doméstica com a lei que faz 15 anos no sábado, dia 7, diz achar totalmente esdrúxulo que Bolsonaro defenda armamentos aí contra agressores. E também aqui entre os destaques do Folha de São Paulo, Tóquio 2020, Rebeca salta para o ouro. Ginasta é a primeira brasileira a ganhar 2 medalhas em uma mesma edição dos Jogos. Exatamente. E agora, entre os destaques, Folha de São Paulo desta segunda-feira, por vídeo, Bolsonaro repete discurso golpista em protestos e também, passado mês do orgulho LGBTQIA+, apoio desaparece. É um dos destaques aí do jornal Folha de São Paulo desta segunda-feira. Muito bem, agora vamos conferir os destaques do jornal Estado de Minas. O jornal que traz como manchete principal CPI. Aziz quer fazer acareações. Presidente
da comissão defende colocar frente a frente depoentes que deram versões contraditórias. E também encantada, Rebeca é ouro e prata em Tóquio. Antes mesmo de encerrar sua participação nos Jogos de Tóquio, a ginasta brasileira Rebeca Andrade já colocou o seu nome na história. 3 dias após faturar a prata, na apresentação individual geral, ela conquistou o lugar mais alto do pódio no salto. Essa vitória a coloca no seleto grupo dos brasileiros com mais de uma medalha na mesma edição dos Jogos Olímpicos. E ainda, entre os destaques aqui na capa do jornal Estado de Minas, nós temos pesquisa de preços para driblar a inflação, com a inflação dos últimos 12 meses batendo em 9,08% na região metropolitana de BH. Conseguir manter o padrão de consumo de alimentos é uma situação complicada para muitos familiares. Rabesh. Agora a gente vai falar sobre o jornal O Globo desta segunda-feira, com manchete principal aí sobre a transformação que gerou o Banco Master, mais ágil e digital. Banco Master já contabiliza cases em negócios corporativos em diversos segmentos. É um dos destaques principais aí entre o jornal, que vem como manchete principal. E também sobre o baile vermelho e preto. O Flamengo vence o Corinthians por 3-1 no Campeonato Brasileiro neste domingo. São os destaques do jornal o Globo desta segunda-feira, 2 de agosto de 2021. Muito bem, agora vamos conferir os destaques do jornal Correio Brasiliense, que traz como manchete principal: Judiciário e Congresso tentam frear Bolsonaro. Com o retorno dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal e do Legislativo hoje, a tensão vai se elevar em Brasília, sobretudo diante da insistência do presidente da República em afirmar que há fraudes nas urnas eletrônicas e que, sem voto impresso, os eleitores serão privados do direito de escolherem os próximos governantes e parlamentares. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Correio Brasiliense, Rebeca na história. A ginasta Rebeca Andrade escreveu definitivamente o nome na galeria dos grandes atletas olímpicos do Brasil. E ainda, Centrão pretende escantear ao máximo militares do governo. Ministério da Defesa quer mais 51 bilhões de reais no ano que vem. E presidente usa manifestações para, de novo, ameaçar eleições. São alguns dos destaques do jornal Correio Brasiliense. Agora a gente vai para o jornal 0 Hora desta segunda-feira. Vamos falar aí sobre Rebeca Andrade novamente conquistando aí os brasileiros do salto para a história. A Rebeca Andrade brilha novamente com ouro inédito para a ginástica artística feminina brasileira. Com vitória no salto somada a prata no individual geral, se torna a primeira mulher do país a conquistar 2 medalhas em uma Olimpíada. E também falando sobre as Olimpíadas aí, no jornal 0 Hora, tênis e natação garantem mais bronzes. Exatamente, isso aconteceu durante o fim de semana. Bruno Fratos conquistou aí a medalha de bronze e também tênis aí estava entre as decisões, viu? Decisões no vôlei e no futebol masculino já existem aí. O Brasil já está classificado na seleção feminina. E italiano e jamaicanos dominam os 100 metros. Entre os destaques também tem violar lei que protege dados agora da multa. Desde ontem, empresas e entidades que usarem de forma indevida informações pessoais de cidadãos como CPF, endereço e telefone podem ser punidas com o pagamento de até 50 milhões por infração. Esses foram os destaques do jornal 0 Hora desta segunda-feira. Muito bem, a gente pede para você curtir, compartilhar a nossa transmissão. Você também pode interagir conosco. Coloca aí o nome da localidade de onde você nos acompanha. Daqui a pouquinho vamos ler os comentários de todos vocês. Vamos conferir os destaques do jornal Correio do Povo, que traz como manchete principal: apoiadores do governo defendem o voto impresso e criticam STF pelo país.
manifestações em várias capitais e em Porto Alegre, pela mudança do sistema eleitoral, tiveram a participação de milhares de pessoas. Partidos vão ao TSE pedir que o presidente Bolsonaro seja interpelado sobre a questão das urnas eletrônicas. E ainda, Tóquio 2020, o show de Rebeca. Rebeca Andrade ganhou ouro e se transforma em fenômeno da ginasta. E também aqui, vôlei masculino, vitória incrível contra a França por 3-2. Agora é o Japão. E ainda entre os destaques, aqui na capa do jornal Correio do Povo, com o esporte também, vexame na rodada, Brasileirão, o Grêmio perde outra e o Inter só empata em casa. Rabech. Agora a gente vai trazer a previsão do tempo para você, são 7h23. O tempo hoje. A previsão do tempo de hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com algumas nuvens e chuvas rápidas durante o dia e a noite. Mínima de 23 graus e máxima de 31 graus. Trânsito. Muito bem, agora vamos com a participação da Edila Chaves, que vai trazer informações para a gente sobre o trânsito. Bom dia, Edila. Beth, a todos que estão aí acompanhando o programa, né? Olha, a respeito do trânsito, que nós temos a trazer ao conhecimento de todos, durante esta manhã está bastante tranquilo, né? Agora, tranquilo no sentido que não tivemos nenhum tipo de acidentes, mas, como sempre, essas questões de pequenos congestionamentos em algumas avenidas da cidade. Primordiais delas, a Avenida Max Teixeira e também a Avenida das Torres, né? Sempre temos aquele probleminha. Lembrando que na última semana a nossa equipe falou a solicitação da população a respeito de agentes de trânsito no local e eles estão começando a ser distribuídos. Na rotatória do Eldorado, nós temos agentes de trânsito ali naquele local e parece uma coisa, né? Dia de chuva, ou pelo menos esses dias onde tem alguns chuviscos, nós temos uma certa lentidão mais notória na cidade em questão do trânsito, né? Edila, falando em trânsito que provocou, inclusive, aí um acidente de trânsito, né, que provocou a morte de um ciclista aqui em Manaus. O velório aconteceu ontem e foi marcado aí pela revolta dos familiares. O ciclista que morreu após 20 dias internado, atropelado por um ônibus. E durante o velório a família pediu justiça, né? A gente tem informações que a empresa ainda não teria prestado auxílio para a família da vítima. Exatamente, Thiago. Este fato aí eu ia trazer ao conhecimento de todos já ali no espaço de polícia, né? Que é onde sai um alerta maior sobre essa questão de acidente de trânsito com ciclista, algo que, infelizmente, não é algo aleatório, né? Acontece sempre na cidade de Manaus o desrespeito junto aos ciclistas e motociclistas. Está certo, Edila. Obrigado pelas suas informações. Trânsito. Agora nós vamos falar sobre Covid-19. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 449 mortes, exatamente 449 mortes pela doença, totalizando neste domingo 558.886 óbitos desde o início da pandemia. No Amazonas, de acordo com os dados parciais do Programa Nacional de Imunização, 2.719.089 doses foram aplicadas em todo o estado até ontem, sendo 1.936.474 de primeira dose, além de 647.543 de segunda dose e também 35.000
e 72 de dose única. A gente falou para você sobre a vacinação, né? A gente começou falando sobre as mortes aí, 449 mortes foram registradas em todo o Brasil. Aí a gente já puxou para o lado da vacinação, mas a gente continua te atualizando que com isso, devido a essas mortes do domingo, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 984, a mais baixa desde o dia 20 de janeiro, com 983. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 20%, número alto aí, que indica e também aponta a tendência de estabilidade sobre a doença no país. Sobre os casos confirmados, um total de 19.935.132 casos foram registrados desde o início da pandemia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 35.645 diagnósticos por dia, representando uma variação de menos 12% em relação aos casos registrados na média de 2 semanas atrás, o que indica estabilidade. Sobre a vacinação, como o Tiago bem disse, no Amazonas foram registradas aí várias mortes, pelo menos 4 mortes foram registradas no estado do Amazonas, mas a vacinação continua avançando. Entre os registros do estado, mais de 76 novos casos foram confirmados, totalizando 416.888 novos casos de Covid-19 desde o início da pandemia em todo o Amazonas. 197.382 em Manaus, 219.506 no interior. O Amazonas encontra-se na fase laranja, que representa risco moderado para a transmissão da Covid-19. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Sobre a vacinação no país, mais de 41 milhões de pessoas já foram vacinadas, 41.486.498 brasileiros já estão totalmente imunizados, o que corresponde a 19,59% da população. Os que tomaram a primeira dose de vacinas contra a Covid chegou à marca de 100.871.923 pessoas vacinadas, o que corresponde a 47,64% da população. No Amazonas, de acordo com os dados parciais do Programa Nacional de Imunização, 2.619.089 doses foram aplicadas em todo o estado até ontem, sendo 1.936.474 doses de primeira dose, além de 647.543 de segunda dose e também 35.072 de dose única. As informações são consolidadas pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, junto às secretarias municipais de saúde responsáveis pelo sistema da imunização contra a Covid-19 em todos os municípios amazonenses. Vale ressaltar que durante esta segunda-feira, a Prefeitura dá continuidade aí à campanha de vacinação para o público de 18 anos ou mais que ainda não tomou a primeira dose da vacina e também aí já está atualizando a segunda dose, viu? 20 pontos de vacinação estarão funcionando de 9 horas da manhã até pelo menos 7 horas da noite. Para você ficar bem informado sobre os pontos, lugares, você pode entrar aí no site Imediato Online e ficar bem informado por lá, viu? Polícia. Agora vamos voltar a falar com a Edila Chaves, que vai trazer informações para a gente sobre as ocorrências policiais da noite e madrugada, fazendo um resumo dessas ocorrências. Bom dia mais uma vez, Edila. Bom dia, Thiago. Bom dia, Radete. Pedindo aí pro Marquito, pros meninos, né? Um bom dia e um silêncio, que eu tô ouvindo toda a conversa deles. Ou bando de fofoqueiro, né não? Bom, Thiago. Bom, Thiago, com a constelação que aí se encontra, eu trago então a informação a respeito do ciclista, né? Saulo Alves Ferreira, de apenas 33 anos.
Lembrando que este caso você citou ainda há pouco já no nosso quadro de trânsito, que era justamente como um alerta para muitos ciclistas. Inclusive eu mesma tenho um tio que ele vai para o trabalho de bicicleta. Olha, gente, temos uma lei que ampara, inclusive, a questão da distância mínima que deve acontecer entre um veículo e a bicicleta, né, que é a distância de 1,5 metro. E temos também a questão da legislação, onde todo ciclista deve trafegar do lado direito da via. No caso de Saulo, ocorreu que o lado direito estaria completamente sem condições dele trafegar. E outro algo que chama a atenção também é a questão da infração do motorista, segundo o advogado da família, Rodrigo Correia, que ele alega que a infração do motorista é o artigo 201 do Código de Trânsito Brasileiro. A questão do distanciamento, né, para poder ultrapassar o ciclista. A respeito da empresa, a Expresso Coroado, segundo o advogado, ela deveria ter prestado uma assistência imediata à vítima, além de custear as despesas médicas ocasionadas pelo acidente. A defesa vai buscar judicialmente indenização por danos morais, estéticos e lucros cessantes. Em nota, a empresa informou que estaria apurando as causas do acidente envolvendo uma linha da empresa. E o ciclista Saulo ocorrido no dia 13 de julho na Avenida Brasil. A empresa também, em nota, esclarece que após a colisão, o motorista parou o veículo e prestou os primeiros socorros, em que foi acionado o SAMU e a vítima encaminhada ao Hospital João Lúcio, onde estaria, ficou durante um certo período sob cuidados médicos necessários. E a empresa ressaltou que estaria, sim, acompanhando o caso. Bom, o que a gente percebe é que não foi bem isso que aconteceu, né? A família já está com um advogado e durante o velório foi solicitada ali uma atenção da imprensa junto às autoridades para que não se deixe ser apenas mais um caso emblemático onde uma bicicleta fique, então, ali marcada naquele local, pintada de branco e amarrada a um poste como alerta. Mas que haja, sim, um empenho maior junto às autoridades para que respeitar não apenas a questão da lei do Código de Trânsito, mas também ao ser humano, né? Bom, Tiago, nós tivemos também mais um caso onde um corpo foi desovado, falando no popular, né? Isso. Mais chulo, ele foi desovado bem ao lado de um cemitério, olha ali. Quem desovou já imaginava assim, daqui não vai pro IML não, já enterra logo. Esse fato aconteceu no bairro Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus. Lembrando que o corpo, até o presente momento, sem identificação. Ele estaria com as mãos amarradas para trás, né, aquele famoso laço de marinheiro, onde une-se as mãos aos pés. Teria bastante marcas de torturas pelo corpo e ele teria sido morto a tiros. O homem, a identificação seria que teríamos, era uma calça rajada na cor marrom e cinza, uma camisa na cor cinza, cabelos pretos, altura mediana, aparentemente entre 25 a 35 anos. Cor parda é o que temos de informações a respeito deste corpo. Teria sido deixado por um veículo, né, Edila? Mas ainda não há informações aí sobre as características desse veículo, né? Placa, modelo, essas informações até o momento não tem, né? Exatamente, Tiago. O que a gente se entristece nisso tudo é a questão da família, né? A família, de repente, achando que seu ente viajou, algo assim, e acaba por estar morto. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já investiga o caso, lembrando que, não apenas pelo fato de apenas um disparo na região da nuca, né, da vítima, mas por ter sido ali sequestrada, pelo que se percebe, a questão de como ele foi encontrado amordaçado, traz de resquícios de que seria
caso a respeito de tráfico de drogas, né? Mas nada confirmado ainda, mas a linha de investigação, além de homicídio, seria justamente essa questão de tráfico de drogas. Características de uma execução. Agora, Edila, ele teria sido morto em outro local e o corpo abandonado ali ao lado do cemitério? Geralmente é isso que acontece, né, Tiago? Eles não executam, eles não largam o corpo geralmente no local onde o executam. Possivelmente tenham levado para um local a ermo e de lá, então, acabaram levando para um ponto onde eles teriam a necessidade de que o corpo fosse encontrado, né? Por isso que tem essa linha de investigação de tráfico de drogas, que geralmente eles, após executarem suas vítimas, eles querem mostrar para os demais que, se fizerem algo, entre aspas, errado, no que seria a lei deles, acaba-se por ter este final. Está certo, Edila. Obrigado mais uma vez pelas suas informações. Polícia. Para você que acompanha o Jornal da Cidade, muito bom dia para você. Agradecemos a sua audiência, você que está conectado conosco. Já mandar um abraço aqui para Elina Molino de Manacapuru, mandando abraço aí dizendo que está conectada com a gente. Luciel do Aguiar Rodrigues do Ceará, muito bom dia. Néa Magalhães do Santo Antônio está com a gente aqui. Lidiane Colares falando para Deus abençoar, muito obrigada, viu? Carlos Silva Souza e Lirque Sarmento está aqui conosco também. Muito obrigada pela sua audiência, a gente agradece, viu? Continuando com as informações, 7 horas e 38 minutos. Iniciando o mês de agosto, vamos falar do mês dourado, que terá campanha da Semana Mundial de Aleitamento Materno a partir desta quarta-feira. A 11ª edição do evento, realizada pela Secretaria de Estado de Saúde, terá abertura simbólica no Instituto da Mulher Dona Lindu, e seguirá com palestras e homenagens às doadoras de leite humano do Amazonas, com o tema Proteger a Amamentação, uma responsabilidade de todos. Durante todo o mês de agosto, haverá diversas atividades, como exposições, palestras e oficinas nas maternidades da capital e do interior, com a entrega de certificados e brindes para doadoras de leite que contribuíram com os bancos de leite humano. Na capital, Semana Mundial é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde por meio do Núcleo de Saúde da Criança e do Adolescente e da Rede Cegonha. Atenção, a Prefeitura de Manaus, por meio do Cine Manaus, oferta 185 vagas de emprego em várias áreas de atuação nesta segunda-feira. Olha, entre as vagas ofertadas estão para os cargos de auxiliar de confeitaria, auxiliar administrativo para pessoas com deficiência e auxiliar de refrigeração. Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos do Cine Manaus, localizados na Avenida Constantino Neri e no Shopping Felipe Dal, mais conhecido como Shopping T4, portando currículo e documentos pessoais. O RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovante de escolaridade e residência devem ser levados juntos com a comprovação necessária caso o candidato já tenha alguma experiência. Os agendamentos podem ser realizados através do link minhaagendavirtual.com.br/Cine Manaus Agendamento. 7 horas 41 minutos em Manaus. A prefeitura aqui da cidade realizou a oficina de reaproveitamento de resíduos sólidos na comunidade Parque das Tribos, no Parque Tarumã, no bairro Tarumã, na zona oeste da cidade. As ações fazem parte do SEMA+, realizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Além de estimular a coleta seletiva e o reaproveitamento de resíduos para a confecção de bolsas a partir da matéria-prima de caixa de leite, as oficinas também podem contribuir para a geração de renda dos participantes, já que eles podem comercializar os produtos que aprenderam a confeccionar. A SEMAS terá uma agenda anual com diversas oficinas para trabalhar com a comunidade. Segundo Antônio Stroski, as oficinas também vão se expandir para outras comunidades a fim de ajudar na preservação do meio ambiente, segundo
o secretário municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Stroski. Prefeitura realiza mais uma edição da Feira de Artesanato Itinerante para fortalecer venda de 34 artistas. Mas essa edição da Feira de Artesanato Itinerante da Economia Solidária e Criativa foi promovida. Desta vez, a ação foi realizada em 2 empresas do Polo Industrial de Manaus. As feiras oportunizam a exposição e a geração de renda para 34 artistas que expuseram peças utilitárias. Para os trabalhadores, o apoio da Prefeitura aos artesãos tem sido essencial para alavancar a comercialização do produto e assim gerar renda aos trabalhadores do setor. A realização da feira nas empresas do Polo Industrial de Manaus iniciou em maio deste ano, com a premissa de utilizar o momento como pontos estratégicos. Os artistas beneficiam da infraestrutura oferecida pelo espaço e a empresa com a oportunidade de ajudar a categoria e oferecer atividade diferente aos colaboradores. A Prefeitura de Manaus se reuniu com representantes do Sindicato dos Profissionais Mototaxistas de Manaus para receber as reivindicações da categoria para a melhoria do serviço de transporte na cidade. O encontro aconteceu na última sexta-feira na sede do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, no bairro Cachoeirinha. No local, as ações propostas pela gestão municipal visam fortalecer e unir a categoria que atualmente possui 3.300 mototaxistas legalizados com a Prefeitura para exercer o trabalho remunerado. O combate à prática ilegal da profissão é regulamentado pela Lei Municipal 2486/2019, que trata das normas necessárias para a atividade baseada no Código de Trânsito Brasileiro. O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro abre inscrições para as oficinas online no mês de agosto, sobre a produção de imagem com smartphone, preparação corporal com base em progresso em balé, técnica e também discotecagem profissional. As inscrições serão realizadas nos dias 2 e 3 de agosto, a partir de hoje, portanto, por meio de links disponibilizados nas redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, @Cultura do AM. As oficinas terão carga horária de 10 e 12 horas. As atividades são gratuitas e para se inscrever basta preencher os formulários online que estarão disponíveis em agosto, com nome completo, idade, telefone e e-mail. Agora vamos falar de Olimpíadas, porque após colocar a medalha de prata no peito, a ginasta brasileira Rebeca Andrade conseguiu fazer história aí durante as Olimpíadas com a medalha de ouro no final de semana. Depois da prata no individual, com média de 15,083 pontos, a brasileira garantiu o ouro no salto das Olimpíadas de Tóquio. Ela foi a única a conseguir uma média acima de 15 pontos no salto. Já nas piscinas, o nadador Bruno Fratos conquistou tão sonhado bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, após sofrer com uma depressão depois dos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. Falando agora sobre futebol brasileiro, o Flamengo venceu o Corinthians por 3-1 com enorme facilidade nesse domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso e muito mais, você fica bem informado agora na coluna Momento do Esporte com Carlos Eduardo Souza. Momento do Esporte com Carlos Eduardo Souza. Bom dia, Carlos. Oi, Carlos, bom dia. Bom dia, Carlos. Alô? Carlos está na linha com a gente? Ainda não está na linha, o Carlos. Caiu a ligação, então vamos continuar aí, Rabech. A gente vai continuar agora, vamos tentar já com o Carlos novamente. A gente falou sobre esporte, né? Só para ressaltar que ontem, no Campeonato Brasileiro, teve aí o Flamengo que venceu o Corinthians. Teve também aí conquista da Rebeca Andrade durante o final de semana. Bruno Fratos que acabou conquistando aí o bronze.
E também agora, durante a madrugada, ela conquistou o 5º lugar ali entre a ginástica nas Olimpíadas. A gente já consegue falar com ele? Opa, vamos lá? Bom dia, Carlos Eduardo Souza. Quais são as informações sobre o esporte pra gente? Bom dia, Tiagão, tudo bem? Bom dia pro ouvinte. Olha, o fim de semana foi muito movimentado, né? Mas antes da gente falar no futebol do fim de semana, vou falar um pouquinho da Rebeca hoje pela manhã, né? E a Rebeca não conseguiu a medalha hoje pela manhã, né? A Rebeca teve uma falta, né? Ou seja, pisou fora da linha e acabou ficando fora da medalha na ginástica em solo, né? Infelizmente, tinha tudo aí para ganhar mais uma medalha, Rebeca, mas infelizmente não conseguiu ganhar, viu? Pois é, né? E sobre o futebol, Carlos, o que você tem para dizer para gente? O futebol foi movimentado fim de semana, 4 divisões do futebol brasileiro, começando aqui em nível regional, né? Falando dos 3 amazonenses, Série D e Série C. Na Série C ontem o Manaus, enfim, conseguiu uma vitória depois de um mês e uma semana sem uma vitória na competição, conseguiu vencer o Santa Cruz lá no Recife por 2-1. Fez 2-0, tomou um gol no finalzinho, placar 2-1, vai para a 5ª colocação a equipe do Manaus num grupo de 10 equipes. Na Série D, no sábado, o Fast goleou o Grêmio Atlético Sampaio lá da cidade de Caracaraí, próximo a Boa Vista, mas esse time manda o jogo em Boa Vista. Fast 4-0, o jogo aconteceu na Colina. E o Penarol ontem, infelizmente, não conseguiu um bom resultado, perdeu para a equipe do Ipiranga do Amapá, lá no Amapá por 1-0, cai um pouco na tabela, mas ainda assim está na zona de classificação. Fim de semana do futebol começou no sábado, uma polêmica danada, né, no São Paulo e Palmeiras. O juiz marcou um pênalti, desmarcou para o São Paulo e depois ele anulou um gol contra do zagueiro Gustavo Gomes da equipe do Palmeiras. Ontem, passeio aí do Flamengo, poderia ter feito uma goleada, inclusive em cima do Corinthians, ficou 3-1 e o Flamengo vai encostando, só lembrando que o Flamengo tem 2 jogos a menos em relação a Atlético Mineiro e Palmeiras. Palmeiras que empatou no fim de semana e o Atlético Mineiro que venceu o Atlético Paranaense por 2-1 ontem. Ou seja, dá a entender aí que nós vamos ter Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo brigando aí no topo da tabela até o final da competição. O Flamengo teve um gol anulado também, não foi isso, Carlos? Também, mas a bola bateu ali na mão do Bruno Henrique, inclusive tinha uma determinação da FIFA, né? Estava tentando colocar essa determinação que bola, principalmente no setor de ataque, quando batesse sem intenção com a mão, continuaria o jogo, né? Mas aí não foi aprovado, continua, né? E foi anulado o gol do Bruno Henrique ontem, aquele famoso gol que até a sua mãe faria, né? Tá todo sozinho ali, praticamente em cima da risca, ele conseguiu tocar com a mão na bola, né? Impressionou o Flamengo no jogo de ontem, Carlos? Pois não? Impressionou o Flamengo no jogo de ontem? Eu não ouvi a sua tá um pouco baixo o retorno. Eu não consegui ouvir o que você... O Flamengo impressionou por dominância na vitória ontem sobre o Corinthians. Ah, sim, o Flamengo passeou, né? E não é só contra o Corinthians. Ele fez 5 gols contra o São Paulo, tem feito bons jogos aí, goleou o Bahia, tá goleando, tá com o time titular, né? Ontem, aliás, faltou só o Rodrigo Caio, né? Mas o Flamengo tem demonstrado aí que tem muita qualidade. Aliás, o time do Flamengo é muito bom, viu? É muito bom mesmo. Aquele tal negócio. O Renato Gaúcho, sim, o Renato Gaúcho. Mas o Rogério Ceni não tinha jogado nenhuma vez esse ano ainda com o time completo e o Renato Gaúcho já está jogando, né? Então, acho que o time do Flamengo em si, se botar qualquer um lá da comissão técnica escalar o time, vai conseguir ganhar, porque é um bom time, o time do Flamengo. Está certo, Carlos Eduardo Souza, obrigado pelas suas informações sobre o esporte, mais uma vez aqui no Jornal da Cidade. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza.
7h51 em Manaus. O senador Eduardo Braga anunciou neste sábado novas obras de infraestrutura no município de Itacoatiara. Estão sendo investidos mais de 87.800.000 em recursos viabilizados pelo senador, que geram benefícios a todos os moradores da cidade. A visita foi feita durante o sábado em Itacoatiara. Eduardo Braga desembarcou em Itacoatiara neste sábado, acompanhado dos deputados federais Silas Câmara, delegado Pablo, e do deputado estadual Dermilson Chagas. Eles foram recepcionados pelo prefeito Mário Abraim no terminal hidroviário e logo seguiram em carreata até a colônia dos pescadores, onde o senador participou de uma reunião. O governador do Amazonas, Wilson Lima, sancionou a Lei 5.551, que proíbe o ato de fotografar, filmar, publicar em redes sociais ou praticar qualquer outro meio capaz de capturar ou divulgar imagens que exponham pessoas acidentadas ou em situação vexatória ou vulnerável. A legislação que prevê a proibição de divulgação das imagens sem o expresso consentimento ou autorização da vítima foi publicada no Diário Oficial do Estado. Se houver descumprimento da lei, sujeitará o infrator a multa de 300 unidades fiscais de referência. Além disso, a multa será aplicada em dobro na hipótese de a conduta do que se trata ali contra uma pessoa menor de 18 anos de idade ou problemas mentais. Manifestantes fazem atos a favor de Bolsonaro e do voto impresso nas eleições de 2022. Nesse domingo, manifestantes foram às ruas em algumas cidades do país em atos a favor do voto impresso e do presidente Jair Bolsonaro. Alguns protestos tiveram início ainda pela manhã. A maioria dos manifestantes usava roupas nas cores verde e amarela, além de carregarem cartazes e faixas em apoio ao presidente. Em Manaus, o grupo, que também foi convocado pelo capitão Alberto e o delegado Pablo, partiu da Avenida das Torres e seguiu em carreata até a Ponta Negra. Muitos manifestantes não respeitaram o distanciamento necessário e não usavam máscara de proteção para a prevenção da Covid-19. A Corte do Supremo Tribunal Federal volta de recesso nesta semana com julgamentos que podem intensificar ainda mais a tensão com o presidente Jair Bolsonaro. O tribunal definirá como será feito o depoimento do chefe de Estado no inquérito sobre a suposta interferência dele no comando da Polícia Federal. Além disso, o Supremo deverá decidir também, neste semestre, sobre o pedido de congressistas para que o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, seja investigado por ameaça às eleições de 2022. Sobre isso e muito mais, vamos saber agora na coluna O Poder com Bruno Mazieri. Opoder.com com Bruno Mazieri. Bom dia, Bruno. Bom dia, Thiago. Bom dia, Rabés. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira. Então você começa falando, após a rincha entre Arthur Neto e Omar Aziz, o vereador Chico Preto resolveu alfinetar os outros políticos, postando uma foto, fazendo uma espécie de enquete, é isso? É isso mesmo, Thiago. Na verdade, existe um ditado muito importante que é aquele: quem não é visto não é lembrado, né? Isso. E aí o ex-vereador Chico Preto, como está fora, tanto da Câmara quanto da Assembleia, enfim, de algum cargo público, porém continua sendo político, ele deu aí uma apimentada na discussão entre o Omar Aziz e o Arthur Neto, que ocorreu semana passada, quando o ex-prefeito de Manaus chamou o senador de malandro municipal e fez uma série de críticas e denúncias em torno de Aziz. E aí o Chico Preto aproveitou essa onda e decidiu publicar uma foto tanto do Omar quanto do Arthur juntos, quando o Arthur era prefeito de Manaus. E na legenda da foto ele escreveu: se fosse uma dupla sertaneja, qual seria o nome? E aí que os internautas, os seguidores do Chico Preto, aproveitaram para escrever, né? E a gente teve uma percepção aí do que a população tem pensado a respeito da dupla. E um deles escreveu Zé Rico e Milionário, o outro escreveu pedófilo Zé do Viaduto, enfim. Foram inúmeros comentários, inclusive com sugestões de duplas de rock, enfim. E aí que essa publicação do Chico Preto relembrou, né, a população
de que num passado não tão distante, tanto Omar Aziz quanto Arthur Neto eram bastante próximos, eram amigos, mas que, ao que tudo indica agora, houve um racha entre eles dois por conta das eleições de 2022, na qual certamente o Arthur Neto vai participar, concorrendo ao Senado, concorrendo à vaga que é de Omar Aziz e que deve tentar aí a reeleição para o Senado Federal. Bruno, também vamos falar que, antes de falarmos que o ministro Alexandre de Moraes determina a retomada de um inquérito que apura suposta interferência de Bolsonaro na PF, a gente fala rapidinho sobre essa movimentação do senador Eduardo Braga, né? O que você pode falar para a gente, inclusive Dermilson Chagas aí participando desses encontros, dessas reuniões? Então, Thiago, no último sábado, muita gente esteve em Itacoatiara, né? Você estava falando ainda há pouco aí da movimentação em torno do presidente Bolsonaro, que aconteceu na capital, mas o Coronel Menezes também esteve em Itacoatiara, participando de uma manifestação em torno do voto auditável e impresso. E aí que também no mesmo dia, também no sábado, o senador Eduardo Braga esteve naquele município, o deputado Dermilson Chagas esteve em Itacoatiara, enfim, os políticos voltaram seus olhos para o município de Itacoatiara. E mesmo sem ambos assumirem sua proximidade, eles estiveram no mesmo evento, estiveram juntos passeando pela cidade, conversando com apoiadores políticos, conversando com a comunidade, e isso mostra, né, um estreitamento de laços e uma possível ida do Dermilson Chagas para o MDB, desde que houve aí a perda do comando no Podemos, que agora está sob aí a presidência do deputado Abdallah Fraz, que é da base governamentista, que é da base governamental do Wilson Lima. E tanto o Wilker quanto o Dermilson, que são do Podemos, são da base de oposição. E sem falar que o amazonino também saiu do Podemos, foi para o DEM, por conta dessas mudanças políticas todas. E aí essa ida até o município de Itacoatiara mostra aí uma proximidade tanto do Dermilson quanto do Eduardo Braga, apesar dos dois não postarem fotos juntos nas redes sociais, não aparecerem abraçados e nem dialogando diretamente. Mas ambos estavam no mesmo evento, nos mesmos eventos no município de Itacoatiara no último sábado. Pois é, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou na última sexta-feira a imediata retomada da tramitação do inquérito que apura declarações feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança, o juiz Sérgio Moro, sobre a suposta tentativa do presidente Jair Bolsonaro interferir politicamente na PF, Polícia Federal, Bruno. É isso mesmo. Não sei se todo mundo lembra, né? As pessoas que acompanham o nosso programa diariamente, que acompanham o site O Poder, em setembro do ano passado, a gente publicou uma matéria falando justamente sobre isso, sobre as denúncias do ministro Sérgio Moro, da qual ele dava conta de que o presidente teria tentado interferir na direção da Polícia Federal e por isso ele havia deixado o cargo de ministro da Justiça e gerou aí um desconforto muito grande dentro do governo Bolsonaro. Essa investigação começou a ser feita, porém, a Advocacia Geral da União entrou com pedido de suspensão, né, dessa investigação, para que o depoimento do Bolsonaro seja feito de forma escrita e não presencial, como sugeria aí o STF. E na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal, decidiu dar continuidade nesse inquérito que até então estava suspenso. Para o relator, que é o Alexandre de Moraes, em razão da recente prorrogação do prazo do inquérito por mais 90 dias, é preciso que as investigações retomem e que o caso possa ser aí julgado da melhor forma possível. Até então, a relatoria era do ministro Marco Aurélio e que se aposentou já esse ano e que a gente tem conhecimento disso. Assim, deve continuar a tramitação do inquérito, independente do julgamento regimental do interposto feito aí pela AGU, pela Advocacia Geral da União. Está certo, Bruno Mazieri, obrigado pelas suas informações. Mais uma vez, a coluna O Poder no Jornal da Cidade. Opoder.com, com Bruno Mazieri.
Agora vamos trazer as ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz. Hoje vamos falar sobre a média no quilo do feijão preto. De acordo com o site Busca Preço Cefaz, o menor preço do quilo do produto é de R$ 4,25 em um mercadinho no bairro Alvorada. Você que nos acompanha pelo Facebook já consegue ver aí na sua tela os preços, viu? O mesmo produto está com preço máximo de R$ 7,79 em outros pontos da capital. Para mais produtos é só acessar o site Busca Preço Cefaz e você poderá saber quais os endereços desses mercadinhos, desses mercados que estão aí com esses preços disponíveis, viu? Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui pelo site Imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN, que o primeiro app que aparecer é da nossa rádio. Essa imagem que está na sua tela agora. Não deixe de acompanhar a programação do site Imediato. Às 11 horas tem o programa Imediato e o Povo, na apresentação de Edila Chaves. E às 16 horas, portanto, 4 horas da tarde, temos Manaus 190, na apresentação de Eudógio Gonçalves. Esta edição teve a apresentação de Rabesh Mayan e Tiago Gonçalves, transmissão e operação de áudio de Gabriel Corado, produção e edição de Rabesh Mayan, apoio técnico de Marcos Silva, Pablo Medeiros e Jonathan Souza. Todo este conteúdo é produzido pela Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência. Um ótimo dia para você, excelente semana e nós voltamos a nos encontrar amanhã. Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã, Álvaro Corado estará com vocês, viu? Bom dia para todos.